E aí, a nossa aula de ciências, vamos falar dos ciclos que ocorrem na natureza. É a página 130, acompanhem comigo. Você já observou quantos elementos diferentes existem na natureza? Em qualquer local em que você esteja, existem elementos não vivos e muitos seres vivos interagindo, não é? Onde você está agora? Faça um desenho no espaço abaixo que mostre esse local. Identifique todos os componentes, vivos e não vivos, que estão à sua volta. Então, aí vocês vão desenhar tudo que estiver ao seu redor. Se você estiver na cozinha, desenhe os móveis. Se tiver algum animalzinho de estimação, desenha também. Se estiver no quarto, desenha todo o seu quarto, na sala, ok? Onde vocês estiverem. E aí você vai mostrar para mim na próxima aula. Você já sabe tudo que existe no universo é formado por matéria. Mas do que é formada a matéria? Responda essa pergunta no espaço abaixo. Então, nós podemos concluir aí que a matéria é formada por pequenas partículas que juntas formam a matéria, certo? Vamos para a página 131. As partes da matéria. Mas como são chamadas as minúsculas partes da matéria? As partículas que formam todos os tipos de matérias que existem, até mesmo a matéria do nosso corpo ou do ar que respiramos, são chamadas átomos. Em uma única gotinha de água existem tantos átomos que não poderíamos contá-los. Os átomos são pequenos que nem mesmo usando um microscópio podemos observá-los. Olha aí a água. Os átomos podem se combinar para formar diferentes tipos de matéria. Quando isso acontece, dizemos que se formaram moléculas. As moléculas da água são formadas por uma combinação entre um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. O oxigênio e o hidrogênio são átomos que podem ser encontrados no ar que respiramos, em diversas moléculas que compõem os seres vivos, na água e etc. A palavra átomo significa o que não pode ser dividido. Um átomo é considerado, portanto, a menor parte da matéria. Quando átomos se unem por meio de ligações, eles formam uma molécula. Então, vamos para a página 132. Tecnologia, né? Ciência e tecnologia, construindo moléculas. Você já imaginou tornar-se um cientista com apenas 10 anos? Isso aconteceu com uma menina nos Estados Unidos. O nome dela é Clara Lazen, estudante de uma escola do Kansas. Tudo começou em uma simples aula de ciências. O professor de química pediu que os alunos montassem moléculas usando bolinhas coloridas. Clara montou sua molécula, mas o professor ficou muito surpreso. Ele não conhecia aquela molécula. Olha aí ao lado, o modelo de molécula misteriosa montado pela Clara. Foi então que ele resolveu pedir ajuda para outro cientista, chamado Robert Zoellner, da Universidade da Califórnia. Para surpresa de todos, o cientista concluiu que Clara havia montado uma molécula nova, ou seja, ela conseguiu combinar os átomos de uma maneira diferente. E depois de alguns estudos, os cientistas reconheceram que a menina havia feito uma super descoberta. A nova molécula recebeu um nome muito estranho, que mais parece uma sopa de letrinhas. Tetranitratoxicarbono. Você conseguiria falar esse nome bem rapidamente? Então vamos ver, hein? Treine aí bastante. Número 1. Que conhecimentos foram necessários para que Clara pudesse realizar sua experiência com sucesso? Então, Clara, ela sabia como os átomos se combinavam. Olha lá, ela pegou palitos, né? Pode ser palitos aí. E aí ela formou, com as bolinhas, ela foi formando aí os átomos, né? Ela sabia como eles se combinavam. E 2. O que você acha de fazer como Clara e criar moléculas coloridas? Converse com seus professores de ciências e de artes. Use bolinhas de isopor de 20 milímetros com cores variadas para representar os átomos e palitos de dente para representar as ligações entre eles. Monte sua molécula e depois compartilhe com seus colegas. Então, nós vamos fazer essa atividade com as moléculas, com os átomos, na nossa aula de artes. Vamos combinar um dia e nós vamos fazer, certo? Mas nós não vamos fazer com bolinhas de isopor, não.
Estou pensando em fazer com balinhas de goma e palitos de dente. Ficará demais, não é mesmo? E agora é a página 133. Átomos e moléculas que se combinam. Não é interessante sabermos que tudo o que vemos na natureza ao nosso redor seja um ser vivo, seja elemento não vivo, é formado por combinações variadas entre átomos que formam diferentes moléculas? Todos os seres vivos dependem uns dos outros e também dos fatores não vivos que existem no ambiente. Sabemos que essa dependência tem uma relação com o ciclo de materiais que ocorrem sem parar na natureza. Os átomos e moléculas que formam a matéria podem estar em alguns momentos compondo o corpo de um ser vivo e em outro compondo um elemento não vivo do ambiente. Olha aí as crianças observando as rochas. Número 1. Observe a imagem e explique como a água, que é um elemento não vivo, passa do ambiente para os seres vivos. Então, os seres vivos, eles bebem a água, né? Porque os seres vivos precisam da água para viver. Dessa forma, eles vão ingerindo a água. 2. Cite abaixo outro exemplo de elemento não vivo importante para os seres vivos. Então, nós podemos concluir que o ar é importantíssimo para nós, para que continuemos vivos. E vamos para o ciclo da matéria nos ambientes. É a página 134. A matéria que existe no ambiente está sempre se transformando. Lembrando-se do que aprendemos, faça as atividades abaixo. Observe o que acontece com a rocha na sequência abaixo. No número 1, partículas da rocha minerais se soltam e passam a fazer parte do solo. Número 2, os minerais são nutrientes para as plantas. Número 3, animais herbívoros se alimentam e absorvem os minerais. Os nutrientes, por final, minerais que estão no corpo dos herbívoros, passam para os carnívoros quando eles se alimentam. Então, um átomo que está em uma rocha pode passar a compor os minerais do solo, entrar no corpo de uma planta e, em seguida, no animal que se alimentar dela. Agora, converse com seu professor e seus colegas e proponha uma explicação sobre as transformações que ocorrem na matéria que forma o trigo, desde que ele é colhido no campo até se transformar em componentes do nosso corpo, por fazer parte da nossa alimentação em diferentes produtos. Então, o trigo, quando ele é colhido, depois ele é transformado, né, em farinha. E aí, as pessoas, o padeiro, os cozinheiros, ou a mamãe em casa, com a farinha, ela pode fazer várias receitas, como pão, macarrão, pizza. E aí, nós comemos o trigo através da farinha, né? A farinha de trigo. E aí, dessa forma, ingerimos o trigo em si, certo? E agora a página 135. Os organismos de todos os seres vivos, por meio de reações químicas, podem usar algumas moléculas para formar outras diferentes. Observe como isso acontece em plantas e em animais. Número 1. A luz do sol fornece energia para as plantas. Número 2. As plantas utilizam a energia do sol, a água e o gás carbônico para produzir o seu alimento. Os nutrientes minerais também ajudam as plantas a crescer. Número 3. Os nutrientes passam para os animais que se alimentam das plantas e em seguida passam para outros animais que são seus predadores. E 4, por fim, quando os seres vivos morrem, os fungos e as bactérias fazem a decomposição de seus corpos, transformando a matéria deles em nutrientes, que mais uma vez serão utilizados pelas plantas. Então é um ciclo, né? É uma cadeia alimentar, um se alimentando do outro, um precisa do outro. O que você acha que poderia acontecer com o ciclo da matéria se não existissem decompositores? Explique a importância dos decompositores no ciclo da matéria e registre nas linhas abaixo. Então, o que acontece aí? Os decompositores, eles precisam reciclar a matéria, porque senão não vai existir essa cadeia alimentar. Eles precisam decompor a matéria, certo? Então, é a página 136 agora. O ciclo natural dos principais átomos da natureza.
Mas quais são os átomos encontrados em maior quantidade na natureza? Todos os tipos de matéria que podemos ver na natureza possuem principalmente 4 tipos de átomos. O oxigênio compõe as moléculas da água. Pessoas e plantas possuem carbono na composição dos seus corpos. O oxigênio, representado pela letra O, pode ser encontrado na água. O carbono, representado pela letra C, está presente em todos os componentes do corpo de todos os seres vivos. O hidrogênio, representado pela letra H, é o componente mais abundante da clorofila, pigmento verde das plantas. E aí, o nitrogênio, representado pela letra N, é um importante componente dos principais nutrientes que as frutas e hortaliças retiram do solo. Continuando. É a página 137. Ciclo do oxigênio e carbono. O oxigênio e o carbono são 2 componentes lançados no ar pelos próprios seres vivos. Veja como as plantas participam do processo. Então, energia da luz do sol, a planta e alimento da planta, gás oxigênio e gás carbônico. E a água, H2O. Vamos ver aí, durante o dia, as plantas produzem o seu alimento e liberam oxigênio no ar. Durante a noite, as plantas fazem respiração e liberam o gás carbônico. Nós precisamos somente do oxigênio e as plantas nos fornecem através das suas folhas. Os animais também respiram, liberando o gás carbônico. E no caso do ser humano, o que acontece quando respiramos? Desenhe na imagem setas indicando como ocorrem a entrada e a saída de gases da respiração. Olha aí. Vocês estão vendo essa moça? Vocês vão colocar uma flechinha indicando o nariz dela. Desenha aí, tá? Uma flechinha indicando o nariz dela, que é através da respiração que ela absorve o oxigênio, né? E vamos para a página 138. O ciclo do oxigênio só acontece porque as plantas produzem o seu próprio alimento por meio de um processo que libera o oxigênio no ar. Vamos recordar como isso acontece? Observe a ilustração da página 137 e responda. Número 1. Que componente do ar as plantas utilizam para produzir o seu alimento? Então, seria aí gás carbônico. Número 2. Qual é o gás liberado na atmosfera depois que as plantas realizam esse processo? É o gás oxigênio. 3. Depois que o gás oxigênio é devolvido para a atmosfera, como os seres vivos podem utilizá-lo? Respirando. Mas e depois que o oxigênio entra no organismo dos seres vivos por meio da respiração, como ele é utilizado? Todos os seres vivos precisam transformar o seu alimento em energia, que é utilizada no funcionamento de todo o seu corpo. Quando as plantas produzem o seu alimento, elas liberam o oxigênio do ar. Os animais e as próprias plantas utilizam o oxigênio que retiram do ar na respiração, liberando a energia necessária para o funcionamento do organismo. Certo? Que interessante, não? Então, por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus e se cuidem!